Boa noite, Igreja do Deus vivo. Amém. Santo, eterno e maravilhoso Deus. Obrigado por mais uma reunião aqui na face da terra, estrado de teus pés, onde parte do teu corpo está reunido neste lugar, nesta noite, e certamente muitos outros lugares pelo mundo afora. Pois cremos que somos na unidade, todos filhos de Deus, aqueles que creem no teu nome, como diz a Bíblia, e nós nos achegamos a ti. Pela graça e bondade divina, mais uma vez, cubra-nos com teu Espírito Santo, Pai. Encha os nossos corações com teu Espírito Santo. Esta é a principal coisa para cada um de nós nesta vida, nesta terra, até a consumação dos séculos. Nós pedimos, Pai, esse sinal bendito da tua parte para conosco e em nós. É o que pedimos e agradecemos a ti, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi anunciado, escritura de Juízes, uma leitura um pouco extensa, mas isto é o que o profeta leu. Juízes capítulo 16, versículo 10 a seguir, que nos diz: Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Apocalipse capítulo 2, versículos 21
E dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, podemos dizer que aqui nos ajudou o Senhor. E Amém. vamos descansando naquilo que Deus tem dito para nós através do pastor. O pastor está tomando esses medicamentos fortes e está fazendo certamente benefício a ele. Está dando um retorno, filho, um eco aqui, não tem como tirar isso. E então aí mas ele, segundo a palavra sua que conversou comigo agora à tarde por telefone, ele está bem, em partes. Diz que ele está sentindo bastante ânsia. Não sei se é... Nós não trocamos detalhes, mas estamos confiando que tudo está bem. Amém, Jesus? Amém. E enquanto ele precisa de nós, como conversamos um pouquinho com o irmão Sérgio ali, vamos tocando o barco. O Isaías, todos os irmãos e irmãs, é hora de nós unir as nossas forças e pedir a Deus o que o nosso pastor está precisando. Nós estamos precisando dele, mas temos esperado em Deus. Amém. Deus é que nos dá paciência para aguardarmos que ele retorne são, porque salvo ele está. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho em mãos aqui, irmãos, a mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. E o profeta usou estas escrituras para nos trazer algumas coisas, graças a Deus, maravilhosas para nós. Eu creio que tudo que o profeta deixou é importante para nós. Veio de Deus e tudo tem o seu efeito em nossa alma, em nosso coração, por que não dizer na nossa vida física também, amém? Amém. Então aqui o profeta começa dizendo aqui no parágrafo 5, Sansão muito parecido com a igreja, começou correto, ele começou na direção correta, ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor, em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou como nós diríamos, como uma expressão do mundo, começou como pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Esperamos que nós possamos seguir o Senhor, fazer a sua vontade. Estamos nas suas mãos para Ele nos usar também, né, irmãos? Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue. Pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Irmãos, que coisa gloriosa, né? Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, lá nos dias dos apóstolos, né, irmãos? Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos, e cumpria todos os seus mandamentos.
e Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Lembrem-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Amém. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Mas a nós tem revelado a sua palavra, graças a Deus, né, irmãos? De acordo com como a palavra tem vindo para nós. E a tática para nós combatermos o inimigo é aquela, nós sabemos, né? Ele vem com aqueles pratos de guisado, como veio no dia da fome, embora aquilo tinha que tornar-se a realidade para cumprir as Escrituras. Quando Esaú chegou com aquele prato lindo, ele com fome bastante, né? Pediu a Jacó lá, me dá um pouco desse guisado. Então ali estava uma das táticas de Satanás. Além da palavra de Deus que tinha que ser cumprida, ali entrou o inimigo pelo meio ali, e ofertando, né, irmãos, aquele prato de lentilha, e Esaú, com a fome que estava, acabou trocando a primogenitura. O maior, podemos dizer assim, um dos maiores milagres de Deus, o primogênito. A maneira de Deus tratar com ele, com o primogênito, né, irmãos? Amém. Ele tinha o direito de todas as bênçãos, além da salvação. E, infelizmente, esse trocou, né, irmãos? É uma das táticas do inimigo. Somente fazer conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra. Então está indo para a guerra, lá digamos que uma nação aliada dos inimigos que está fazendo a guerra contra a nossa nação, ele tenta dar as táticas dele lá, mas nós não podemos ir na conversa dele, ele é aliado do nosso inimigo. Amém. Então é tática do inimigo, mas pela graça de Deus nós temos um Deus, nós temos o Rei dos Reis, que nos ensina a lutar nesta batalha. Amém. Batalha pela salvação. E todo aquele que almeja, que abraça a cruz de Cristo, lutamos às vezes desesperadamente para alcançarmos a vitória, né, irmãos? Amém? Amém? Algumas de suas ideias, porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, mas desde que seja de acordo com a palavra, né, irmãos? Da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria. E que ideias ele nos daria? Porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou, olha aqui, começou, por assim dizer, nós chamaríamos isso de fazer malandragem em volta. Aqui lá ninguém está me vendo, né, irmãos? Aqui eu posso até dar uma escapadinha, eu posso fazer isto, fazer aquilo. Nenhum dos irmãos, isso não está na mensagem, isso é Deus nos dando, né, irmão, certamente pela sua misericórdia. Mas nós devemos em todo o tempo lembrar que Davi expressou tão bem nos Salmos: Senhor, para onde me irei da tua presença? Como diz, como fugir de ti? Se eu subir nos céus, tu lá está. Se eu descer as profundezas da terra, até lá tua mão me alcançará. Então, irmãos, não adianta escondermos da esposa, do filho, e vice-versa, esconder do irmão, da irmã, do pastor, porque nós temos que tratar com o Deus vivo. Amém? Amém? Então é muito melhor claro que nós caímos em fracasso, em dificuldade,
Mas é muito melhor nós, quando cairmos num fracasso, numa dificuldade, irmãos, há um caminho glorioso, o escritório do pastor. E o pastor, recebendo a nossa confissão, segundo as Escrituras, nós confessando as nossas dificuldades, até mesmo se cairmos em pecado. Nós não podemos, a tática do inimigo, nós temos que conhecer a tática dele. Ele nos deixar com vergonha, mas eu agora contar para alguém, eu expor esse fracasso meu, mas irmãos, não tem outro caminho. É este aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O pecado é uma enfermidade maligna que leva à morte, né, irmão? Amém. Começou a fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território, ó, saiu de debaixo da posição que Deus tinha deposto. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, ele não estava flertando com moças israelitas, a sua própria parentela, a sua própria gente, né, irmãos, que ele teria que namorar com alguém da sua própria, então ele saiu fora, né? Ele começou a flertar com uma moça filisteia, inimigos de Deus, declaradamente os filisteus, né, irmãos? E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, ela saiu após incrédulos, e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. Até a nossa companhia, né? O profeta nos diz que pássaro da mesma espécie, da mesma plumagem, anda junto, né, irmãos? Então não é que é proibido nós conviver com um incrédulo. Nossa família é incrédula, né? Certos dias chega na nossa casa parentes nossos, eu digo assim porque eu tenho no meu meio, eu tenho vergonha de olhar certas vezes para determinadas pessoas, parentes chegados do meu sangue. Tem horas que a gente tem que... Eu não sou aquela pessoa de dar repreensão a pessoa pessoalmente para ninguém, irmãos. A menos que Deus desça e mude o quadro para mim. Eu não tenho esta condição de estar repreendendo os outros. E eu achava tão bonito o finado irmão Joaquim Borges. Ele não queria nem saber, ele pregava a palavra e aqueles parentes dele, ele lá na cama conversando com nós, tinha o maior prazer quando nós chegávamos lá. Ele chamava meu filho o soldado de Cristo, era desse tamanho. E ele dando escola para nós. Ele não titubeava em mandar suas netas, seu neto ir se vestir. Comprava carro, comprava moto que ia servir a Deus. De repente chegava lá de calção, tudo atrapalhado. E ele mesmo nos contou isso. Aí chegou: venha ver o carro que eu comprei, venha ver Não, quero ver não. Você comprou a moto, você não foi uma vez na igreja, você não disse que ia comprar uma condução para melhorar a condição tua para ir para a igreja, não quero ver teu carro não, a menos que você se converta e vá para a igreja. Irmão, nunca mais pisou aqui em casa, mas é bom que não venha mesmo, que letragem que levei. Irmão, eu não estou incentivando ninguém a tocar seus parentes da sua casa. Talvez você seja que nem eu também, né? Amém. Portanto, se um dia você vê alguém chegando na minha casa em dificuldade, que você tenha que esconder o rosto, saiba que eu estou na mesma condição tua. Só que eu não tenho coragem de ofender a pessoa, de tocar da minha presença. Amém, Jesus? Então, dessas más companhias, nós não podemos andar junto. Mas receber em casa, ou às vezes ter que visitar eles, não tem outro caminho para nós. E aos pouquinhos, como Deus nos dá a palavra, nós vamos entregando. Quem sabe amanhã chega o arrependimento deles, como chegou o nosso. Amém. Eu também estava lá. Se ninguém tivesse chegado em mim, eu sei lá se eu tinha encontrado esse Deus único e verdadeiro. Sofri bastante, mas graças a Deus aqui estou, sendo seu irmão em Cristo Jesus. Isso nos faz felizes. É tão bom você poder olhar face a face um no outro, você poder olhar nos trajes, na maneira ali, e você não encontra nada, graças a Deus, nada que provoque a comida, que provoque nada, graças a Deus. E isto, mesmo assim, o Espírito Santo, mesmo vendo tudo que estamos vendo em nossos dias, o Espírito Santo de Deus é fiel, irmão.
Se nós abrir mesmo o nosso coração para Ele, Ele vai tirando todos esses desejos malditos e malignos do mundo, né, irmãos? Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, olha a maneira de nós andar sempre que pudermos, né? Ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. Irmãos, que coisa, né? É tão simples a mensagem do profeta, né? Parece que nós sentimos ele conversando com nós lendo as mensagens. Que ensinamento glorioso e com simplicidade. Tem como a gente não entender isso? Não tem, né, irmãos? Graças a Deus. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, registrar ministério. As autoridades da terra exigem, e é verdade, tem que ter um estatuto para se ter uma igreja, mas o estatuto é só para preenchimento nós não vamos seguir aquilo ali nunca, né, irmãos? É de acordo com a necessidade de cada um. Deus concede. Então, começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes. Então, a organização faz isso, eles se organizam. Daí você pergunta: você é um cristão? Você é um evangélico? Eu sou da Assembleia de Deus. Você é? Eu sou dessa, eu sou daquela outra, né? E começa a separar, fazer as suas divisões, né, irmãos? É isso que ele está nos ensinando aqui, né, irmãos? Quebrando o companheirismo entre outros crentes. Porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, assim começou a igreja também atrás, né, irmãos? Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Não é especialmente uma nação. Ele é dedicado, o evangelho, a todo o que desejar. Deixe ouvir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles compararam ou imitaram. Vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem. Fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguirmos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarro tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, no poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, viu? Está sujeito. Vocês veem, nós vemos aí pela televisão de vez em quando essas grandes multidões seguindo esses curadores aí, né, irmãos? Então, grande número de pessoas, porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Amém. Que exemplo para nós, né, irmãos? Amém. Nós pensamos que por nós estarmos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Materialmente vai tudo bem, né, irmãos?
Nós temos visto aí, está diante dos nossos olhos, né, irmãos? Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, veja bem, hein? O profeta está dizendo, se nós tivéssemos 10 milhões de pessoas nesta manhã e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nosso levantar com uma força de 10, viu? 10 milhões não vale 10. Com o Espírito Santo conosco, então com 10 nós podemos mais do que isso, né, irmão? Amém. Gideão venceu com 300, né? Eram tantos mil e 10 mil e teve que ficar em 300 para ele não dizer que foi ele os seus homens que venceram. Dessa maneira é que Deus trata com todos nós, né, irmãos? Nós não podemos nos comparar com o mundo. E uma das primeiras coisas que foi, a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica. E então veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazer uma organização, um dia houve um grito para ela, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Houve o grito para Sansão, né? Para a igreja também veio o grito. Arrancaram Lutero lá de dentro, sendo um dos deles, e gritou: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Mas só ficou naquilo, né, irmãos? Olha, quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam seu abecedário. Não conheciam o ABC, né? Mas este é o que o Espírito Santo quer, este é o que Deus quer. Não capacidade nossa em nós, porque Ele é o que quer nos capacitar, né, irmãos? Amém. Porém, eles conheciam a Cristo. Olha. Então, homens que não conheciam o seu abecedário, porém conheciam a Cristo. Então, a igreja se tornou elegante, modelada, segundo os oradores políticos, mudaram o curso, né? E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Ah, se não for doutor, não dá. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem, estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor. Concorrência, né, irmãos? Querem fazer entre si. Para que dessa forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor e tal, em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Vira porfia, né? Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. Eles são fanfarrões, eles fazem a sua festa entre eles, mas aos olhos de Deus não significa nada, né, irmãos? Amém. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento. Quem conhece mais do que Deus, né, irmãos? Quem sabe mais do que Ele, né, irmãos? Amém, Jesus? Porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. Ele não pode fazer isso. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Então lá a oratória política deles cobre tudo, né, irmãos? Nada mais lá para eles, infelizmente, é pecado. Os irmãos podem andar do jeito que quer, aquilo não é mais abominação. Eles se estudam tanto ao ponto de perder de vista a palavra, quando Deus chama de abominação. Eles não têm problema. Não sei se eu já falei para os irmãos, mas nós, quando estávamos na Lapa, teve uma senhora que, graças a Deus, converteu-se e veio congregar conosco. E
ela tinha, quando ela chegou a congregar com nós, ela tinha o cabelo bem curtinho. E daí ela mostrou as fotos para nós, ela tinha um cabelo tão lindo, bem comprido o seu cabelo, uma senhora bem de idade. E daí quando foram dias que o pastor dela lá da denominação, irmã, por que a irmã não corta o cabelo? Está tão feio assim, irmã. Ela, não, mas a Bíblia diz, não, mas a irmã, não tem problema não, irmã. E foi e convenceu a irmã mandou cortar, carcar tesoura no seu cabelo. Diz que cortou bem curtinho. Quando ela chegou a congregar com nós, o cabelo dela, eu ainda tenho mais cabelo do que ela tinha, bem curtinho, né? E então aí diz que o chamado pastor lá da denominação disse para ela, não, irmão, mas eu sou servo de Cristo. A irmã não pode fazer por conta, mas eu mandando pode, segundo palavras dela, né? Então se imagina que esse conselho, né? E nós não necessitamos disso. Paulo disse, a palavra nos veio, não somente, ou o evangelho em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aquilo trouxe o Evangelho, em poder, né? Demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para o seminário e eles aprendem grande educação, como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Aqui nós, misericórdia, né, irmão Sérgio? Falamos de acordo com Deus nos manda, mas amém. Se nós dependêssemos de letras, nós estávamos tão distantes, né, irmãos? Graças a Deus que nos é dito que os apóstolos eram homens iletrados, igual eu mesmo, né, irmãos? Amém. Mas esperamos cada dia mais conhecer o poder do Espírito Santo, né, irmãos? Amém. Agora, isso está bem para uma oratória política, porém nós não estamos atrás de encantos das palavras de homens. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que a sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho, para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, os metodistas dirão, nós temos o homem mais inteligente, os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante. Todos eles, nós somos os mais inteligentes, nosso povo. Nós não deixamos somente o homem comum ir para pregar o Evangelho, porém eles os selecionam com cuidado. Ó Deus, diz o profeta, ó Deus, tem misericórdia. Os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com uma certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisto nem em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, diz o profeta. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Todo conhecimento, eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso, e alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam a isso. Mas nós sabemos o alfabeto do Espírito Santo, né, irmãos? Amém. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendes paz com todos os homens, e assim por diante, né, irmãos? Amém. Este é o treinamento do Divino Mestre, né, irmãos? Irmãos, nossa hora foi, eu gostaria de... Nós temos tantas coisas boas aqui, mas nós não temos como chegar. Parágrafo 86, e o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Novo nascimento que todos nós temos que ter. Amém. Porém, as pessoas estão tão engomadas
Nós iremos aonde eles apertem as mãos. É só um aperto de mão e lá de longe ainda, né, irmãos? Nós iremos aonde eles não gritem e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano. Somos tão humanos às vezes que Deus não pode estar em nós, né, irmãos? Somos humanos demais, né? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer vida. Então esta semente velha, este velho humano tem que morrer, né, irmãos? Tem que descer mesmo lá embaixo, na humildade. Nós temos aqui, o profeta cita para frente aqui a respeito daquele franguinho que bateu asa, e olha, nós descobrimos aí um poço, nós vamos cavocar a terra e nós vamos encontrar algo melhor. Tem uma substância lá que nos faz mais elegante, penas novas. Ali a pouco outro galo velho cantou ali do lado que disse assim, escuta, eu acabei de escutar uma notícia aqui que o frango subiu tantas, não sei se é libra lá, não sei como é que é lá, precisava ler para a gente explicar direito, né? Ou seja, para os irmãos ouvirem como está escrito. Mas então o frango tinha subido lá não sei quantos centavos, alguma coisa assim. Diz que já ficaram tudo tristes, né? Dizendo, amanhã vamos ser todos vendidos para o açougue, para o matador. Então é isso, de que adianta treinar um seminarista aí, e tem hora, isso dói na alma da gente, irmãos. Eu falei para minha esposa esses dias, você luta, e você não pode acudir os outros, tem hora que não podemos acudir nem a nós mesmos. Ou seja, todos os dias, todos os instantes, não podemos, se ele não nos acudir, como nós acudiremos a nós mesmos, a uns aos outros? Amém. Esses dias me doeu na alma, encostaram no Fiat ali, pegaram aquele cadeirante que vinha aqui, o homem se recuperando bem, graças a Deus, e arrastando a família dele lá por chamado santo dos últimos dias, né? Nós somos santos da eternidade. Graças a Deus que você não é santo dos últimos dias, não. Nós somos santos da eternidade. Amém. Então isso dói na alma da gente, você luta desesperadamente para que alguém entenda a palavra de Deus assim como ela é, e de repente você vê, chega esses fariseus aí, com tanta facilidade, e arruma carro, e leva, e puxa. Irmãos, isso dói lá na alma da gente, que olha gritando dia e noite ali. E o principal é a salvação da alma, mas cadê? Você sabe, nós sabemos que lá, é claro, como disse ontem alguém, por minha soberania, ou seja, o irmão Américo pregando na fazenda para nós lá, né, na quarta-feira, a soberania de Deus, se Deus quiser salvar, e eles não, no caso, em qualquer lugar, Deus é soberano, nós amamos e respeitamos a atitude, mas isso nos dá desespero, porque se nós lutando pela graça de Deus, como estamos lutando na palavra genuína, verdadeira, crendo em Deus e nos santos profetas que Ele nos enviou, nós sabemos a dificuldade para nós chegarmos à eternidade, irmãos. Precisamos do novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo, como diz essa palavra aqui que acabamos de ler. Por que é uma sujeira? Porque ali a pessoa está fora de controle, do seu controle humano, físico, a pessoa fica sob o controle de Deus. Ali não importa se a gente está deitado com a boca no pó, se está se babando, não interessa nada. Ali o Espírito Santo tomando conta de nós, deste corpo. Então é isso que o profeta fala, a sujeira, que para eles de fora é sujeira, para nós é a maior limpeza que o Espírito está fazendo na nossa vida, amém, no nosso corpo físico, para a nossa alma, pela graça de Deus, está preparada para o arrebatamento, né, irmãos? Então isso dói, mas vai fazer o quê? Nós temos que respeitar a atitude de cada um, o desejo de cada um. Todos somos livres para o aceitar ou rejeitar. Mas pela graça de Deus, nós abraçamos, pela misericórdia de Deus, abraçamos este Evangelho glorioso, né, irmão? Amém. Amém, Jesus? Estamos encerrando, irmãos. Parágrafo 40. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas, eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, amém, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é um americano, você fará as coisas
como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima. Amém. E Ele controla você. Amém? Então é isso, irmãos. Tem tantas coisas maravilhosas. Se você tem a mensagem e quiser ler, Uma Igreja Enganada pelo Mundo, leia. Uma mensagem bem curtinha, mas é glorioso. Aqui Deus se manifesta pela sua bondade e misericórdia. Amém, Jesus? Amém.